espécie química, ferro metálico, que é só o Fe. Com número de oxidação, 0. Enquanto numa placa enferrujada, encontramos a espécie Fe 3+. A diferença entre esses dois diferentes tipos de partículas é devido ao número de... O gabarito está marcado, né? Elétrons. O que acontece? Durante o processo de oxidação, que é o ferrugem sendo formado, o ferro, sempre que a gente fala do metal no estado metálico, né, que é uma barra de ferro, uma barra de sódio, uma barra de alumínio, uma barra de ouro, a gente está falando dele nesse estado de oxidação 0, NOx 0. Quando ele enferruja, quando o ferro enferruja, o que acontece? Vou fazer aqui a semi-reação de oxidação dele. Ele perdeu 3 elétrons e o ferro 3+ foi formado. Por que 3+? Porque ele perdeu o elétron, que é carga negativa. Se ele perder o negativo, ele fica positivo. Então, elétron, reação química acontece sempre na eletrosfera. Agora, se a gente estivesse falando de número de prótons, prótons é uma partícula nuclear, está lá dentro do núcleo do átomo. Só o que vai variar o número de próton é reação nuclear, é um decaimento radioativo, é uma fusão nuclear, uma fissão nuclear. Então, reação química não mexe no núcleo. Nêutrons, mesma coisa. Nêutrons está no núcleo. Se está no núcleo, não mexe nele. E se variasse o número de nêutrons, automaticamente variaria o número de massa. Por quê? O número de massa é igual a prótons mais nêutrons. E isótopos não tem nada a ver com nada, né? Opa! Tá. Tem nada a ver com nada. Eles são isótopos. Com certeza eles são isótopos. Porque eles são ferro. Na verdade, eles são o mesmo elemento, né? São ferro com a mesma massa. Então, isótopos, eu tô com esse problema de que toda hora eu encosto e tiro o que eu estava escrevendo. Então, isótopos são espécies químicas com o mesmo número de prótons. Mas não tem nada a ver. A diferença entre eles foi a mudança do número de elétrons, porque ele ficou carregado positivamente. Essa é uma questão bem fácil. 62, tranquila também, ó. No tratamento da água, que é distribuída nas grandes cidades, ocorre a de alumínio, cloro e flúor e outros produtos químicos. A água, após todo o tratamento, classifica-se como mistura homogênea. Com certeza, misturas homogêneas são aquelas que têm mais de uma substância e apresentam apenas uma fase. A água que chega na nossa casa tem cloro, tem flúor, tem outros produtos químicos também que estão dissolvidos nela, mas como estão dissolvidos, a gente não consegue ver, nem a olho nu, nem a microscópio. Então, isso é uma mistura homo igual gênea, que a gente só enxerga uma única fase, tanto a olho nu quanto a microscópio. Mistura heterogênea, jamais, porque a gente enxergaria 2 fases ou mais, mas não, a gente bebe água filtrada, né, em casa. Mistura azeotrópica. É aquela mistura que apresenta o ponto de ebulição constante. O exemplo clássico é o álcool com água. Quando eu falo o álcool utilizado nas bebidas alcoólicas, o etanol. Substância simples. O que é uma substância simples? Cadê nossas pessoas das específicas? A substância simples só tem só um composto só.
Isso, um único elemento químico. É. Então, gás e hidrogênio. Essa aqui da azeotrópica, que tem o álcool e água com ponto de ebulição constante, não entendi muito bem, não. Vamos relembrar aqui, então, depois eu falo da D. Um jeito de... Acho que eu posso inserir Aliás, eu não lembrava dessa questão azeotrópica. Eu acertei a questão, que era homogênea, mas eu não lembrava dessa azeotrópica, não. Ainda bem que não era essa. Ainda bem. Vou botar aqui o... Ai. Vou botar assim. Pronto. Quando a gente estudou as misturas, a gente estudou alguns gráficos. Que caiu na prova esse gráfico, de física. De física, né? Porque a gente estuda em química e em física. A cor tá azul. Aqui é um gráfico temperatura por tempo, temperatura por tempo, temperatura por tempo. São os gráficos de mudança de estado físico. Quando a gente, um sistema puro, ou seja, um sistema puro ou substância pura, tem apenas uma substância. A gente tem o sólido, começa aqui no 00, sólido. Ele é aquecido, aí o sólido fica quente, 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 até que começa a fundir. Enquanto ele funde, tem um patamar, uma coisa retinha assim no gráfico, um platô. Por quê? Porque durante a fusão, coexistem as duas fases e a temperatura não se altera. Então, o tempo está passando, você está fornecendo energia térmica, né? Está lá com fogo. Só que a temperatura não altera, a temperatura do sistema, porque ele está durante o processo de fusão. Aí tudo vira líquido. Aí o líquido é aquecido, 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 até que o líquido começa a entrar em ebulição. Enquanto ele está em ebulição, as duas fases coexistem, líquido e vapor, ou líquido gasoso, e a temperatura é fixa e constante, temperatura de ebulição, até que todo líquido vira vapor e o vapor é aquecido, 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 aquecido. Então, esse é um gráfico típico de um sistema que está puro. Quando a gente pensa na mistura, a fusão e a ebulição não são assim um platôzinho, um patamar. Elas são inclinadas também. Então, aqui para uma mistura clássica, vai ter o sólido sendo aquecido, depois a fusão acontecendo, só que inclinada, depois o líquido sendo aquecido, depois a ebulição acontecendo, inclinadinho, e depois o vapor sendo aquecido. Então, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, vapor. Então, quando a gente só bate o olho no gráfico, a gente já consegue afirmar. O primeiro é um sistema puro. Por quê? Tanto a fusão quanto a ebulição estão fixos e constantes ao longo de um tempo, ao longo do tempo. Então, forma esse patamar. Na mistura, nenhum dos dois está fixo e constante. Enquanto aquece, a temperatura aumenta. Agora, quando a gente pensa, deixa eu fazer aqui de novo no canto, em tipos específicos, especiais de mistura, a câmera ficou aqui. A gente tem dois casos. A mistura azeotrópica e a mistura eutética. A azeotrópica, ela tem assim, o sólido é aquecido. Quando está acontecendo a fusão, está inclinado, tal como uma mistura qualquer. Aí o líquido é aquecido, mas quando chega aqui na ebulição, está fixo e constante. Então, a mistura azeotrópica se comporta na ebulição
como se fosse uma substância pura, como se fosse um sistema puro. Mas não é, né? A gente consegue enxergar que ela é uma mistura olhando aqui para a fusão dela. Agora, a mistura eutética é o inverso. O sólido é aquecido, só que durante a fusão, a temperatura é fixa e constante, tal como uma substância pura. Mas se você continuar aquecendo, aquecer o líquido, você vai ver que quando chegar aqui na ebulição, o comportamento realmente é de uma mistura. Isso é uma mistura. Só que aqui, a fusão é fixa e constante. Então, esses são os tipos de gráfico que pode aparecer. Eu acho difícil aparecer um azeotrópico eutético, mas, né? Não custa nada saber. Foi? Não, estou agradecendo, professora, mas é que é muito detalhe também, né? É muito detalhe. Eu realmente acho difícil aparecer uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética numa prova mais geral. Eu conhecia o termo, mas eu não sabia o que se tratava. Álcool com água é um azeótropo. A verdade é que, para essa prova, tanto do Enem quanto da UERJ, eu acho que da UERJ ainda é um pouco mais tranquilinha. Tem muita cobrança de muito conteúdo e o tempo que a gente tem para pegar todo esse conteúdo de todas as matérias, inclusive química, biologia, o que mais tiver, é reduzido, né? Então, aqui, para específico UERJ, vale super a pena saber azeotrópico e eutético. Para o Enem, eu acho difícil, não impossível, mas é difícil aparecer. Valeu, professora. Obrigadão. Nada. E na UERJ, para quem faz específica, ainda tem mais coisa, né? Porque tem um conteúdo... Como é que eu fecho isso? Tem um conteúdo... Olha, eu abri, não sei fechar agora. Aqui. O nome é conteúdo de reações orgânicas que vocês não viram. Tem muita coisa. Aí aqui a letra E, ele fala sobre alótropos. Alotropia é um termo que eu não falei para vocês. Alótropos pode aparecer. O que é um alótropo? Alótropo. O carvão, vocês sabem do que ele é constituído? De qual elemento químico? Carbono. Carbono. Aí a gente faz assim, ó. Carvão só tem carbono. C, carvão. Não vou escrever mais nada. Sabe de que o diamante é constituído? Carbono. O grafite? Carbono. Como é que a gente vai diferenciar um do outro, né? Eles são substâncias simples, alótropos são substâncias simples, formadas por um único elemento químico. Só que eles têm a disposição das suas ligações, né, dos seus átomos, a geometria, tudo diferente. O carvão... A diferença é a configuração. A diferença é a disposição espacial. Então, aqui no carvão, vai ser de um jeito. No diamante vai ser de um jeito. No grafite vai ser de outro jeito. Mas todos são substâncias simples de carbono. Tem grafite, graveno, fulereno, tem vários alótropos. Então, aqui só tem a ver com a disposição dessas substâncias covalentes. Então, é um termo legal. Aprendizado novo para hoje. Alótropo. E aqui o que eu estava falando, né? Substância simples tem um único elemento químico, tipo H2, só tem H. O2, só tem O. O3, só tem O. Gás hélio, só tem hélio. Ferro metálico, só tem ferro. O que é diferente de substância simples é substância composta, que tem mais de um elemento químico. Tem hidrogênio, tem oxigênio na água, tem carbono, tem oxigênio no dióxido de carbono. Então, tudo bem tranquilo. A próxima também fala de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é importante aqui? Considere o quadro que apresenta algumas substâncias com suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição ao nível do mar e a solubilidade da água em 25 graus Celsius. Por que é importante falar ao nível do mar? Por causa da pressão atmosférica. Por causa da pressão atmosférica. A pressão varia conforme a altitude. Sabe quando tem futebol lá no Equador e o pessoal fica cansado mais rápido?
porque lá tem menos oxigênio, tem menos gases no geral, no nível mais elevado. Se tem menos gases, a pressão é menor. Se a pressão é menor, vai alterar também o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, vamos fazer a questão, que não tem nada a ver com isso, era só um destaque. Ele deu para a gente o gráfico: substância, ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade em água. Vamos ver o que ele quer saber falando isso daqui. Considerando-se esses dados, é correto afirmar que a temperatura em que o naftaleno ferve, o ácido sulfúrico está na forma vapor. Então, naftaleno... Ai, caramba. O naftaleno ferve. Ferve, fervura, ebulição. A 220 graus Celsius. Aí ele disse que o ácido sulfúrico a 220 graus Celsius, que é a temperatura de fervura do naftaleno, ele está no estado vapor. Como é que a gente vai ler isso? Aqui está a fusão, né? Na temperatura de fusão, coexistem duas fases, sólido e líquido, que é o derretimento. Derretendo tem sólido e tem líquido. Abaixo dessa temperatura, só tem sólido. Logo acima dessa temperatura é o líquido. Aí vem a ebulição. Abaixo da ebulição, ou melhor, na ebulição, tem líquido e vapor, porque tem as duas fases coexistindo. Abaixo da ebulição só tem líquido e acima da ebulição só tem vapor. 220 graus Celsius para o ácido sulfúrico está onde? Está entre 10 e 338. 220 está aqui no meio. Então, qual é o estado físico? Está maior do que a fusão e menor do que a ebulição. Então, ele está líquido. Está bem aqui, ó. Então, essa opção está errada porque ele está líquido. Opa! O estado físico da substância cloro à temperatura ambiente é sólido. Cloro à temperatura ambiente. Temperatura ambiente, vamos considerar 25 graus Celsius. O cloro, a temperatura de fusão dele é menos 101. Menos 101, para ele estar sólido, ele precisaria estar numa temperatura ainda mais baixa, né? Pensa só, o freezer alcança menos 18 graus. Imagina chegar a menos 101. Difícil, só com materiais específicos, né? Com equipamentos específicos. Então, nunca que o cloro, a temperatura ambiente... Ou num tanque de nitrogênio líquido. Um tanque, aí consegue. 25 graus Celsius está aqui, ó. Acima da temperatura de ebulição. Cloro, a temperatura ambiente está na fase vapor, é um gás. Então, jamais seria sólido. C. O processo mais adequado para separar uma mistura de ácido sulfúrico com água é por decantação fracionada. Ácido sulfúrico com água, será que é uma mistura homogênea ou heterogênea? A gente volta lá na tabelinha. Ácido sulfúrico é solúvel em água. Se é solúvel em água, significa o quê? Que ele já dissolveu. Se ele dissolveu, eu não estou vendo ele, porque ele está dissolvido. A gente não vê coisas dissolvidas. Se está dissolvido, é homogêneo. Se está homogêneo, oi, Snart. Se está homogêneo, eu posso fazer uma decantação? Jamais. Decantação... Espera aí rapidinho que eu vou abrir a porta para o meu cachorro. Ele quer assistir a aula, professor. Cachorro versado em química. Ele estava fugindo da aula, fugindo daqui de dentro. Não estava, não. Ele estava dando a participação dele aqui. A participação, vocês entenderam o que ele falou? Ele falou algo muito importante. Sim, ele falou au é ouro. Au. É ouro. Ele gosta. Então, quando a gente fala de decantação, decantação separa o quê? Mistura heterogênea, né? Aham.
A gente pode usar tanto aquele funil de decantação, que vai separar um líquido do outro líquido. Isso, usando funil com líquidos. A gente também pode separar sólidos. Tem aqui um frasco, sedimenta, né? Quando tem uma mistura de, sei lá, água com areia. Sedimenta. Depois que sedimentar aqui no fundo, você pega esse frasco e vira devagarzinho, tá decantando. Muita gente chama a própria sedimentação, que é a agregação no fundo da partícula sólida, de decantação também. No tratamento de água, falam sempre de decantação. O café é uma extração com filtração. Porque para fazer café, primeiro, a água extrai as substâncias que estão presentes no grão. Então, é uma extração aquosa, usando água. Só que você também tem que usar um filtro, né? Então, filtra. Filtração, mistura de sólido com líquido ou de sólido com gás. Então, agora meu cachorro quer entrar. Ele não decide. Enfim. Então, ar-condicionado, aspirador de pó, tudo isso filtra o ar. Tira as partículas sólidas e retém no filtro. Espera aí. Acho que ela não tá te ouvindo, não, Rubens. Opa, Tá não, Rubens, vou ter que ela agora. saiu para prender o cachorro. Para pegar ele. Vem aqui, vem. Ó, vem aqui mostrar aqui. Deixa ele aí pra gente ver ele. Opa. Aqui, ó. Ah, ele aí. Bonitinho. Ele é aquele fiapinho de manga? Não, não. É um vira-lata meu. Parece que tá todo arrepiadinho, olha. Tá, o pelinho dele tá meio estranho, ele tá doente. Ficou internadinho, coitado. Aí o pelo tá super esquisito. Ele tá doente. Aham. Finalmente. Você tava assim, já não? Quebrou. Aham. Nossa, muito barato mesmo. Eu só vou consertar a alcinha mesmo do meu, que o Snart ficou internado, fiquei sem dinheiro. E eu me mudei também. Aí eu sei que a limadureira é, acho que R$50 ou menos para consertar a alcinha dele. Aí acabando a aula eu vou lá. E amanhã ainda tem que fazer concurso. Preciso enxergar. Vamos ver. Letra D. A mistura de cloro com oxigênio a temperatura ambiente forma um sistema homogêneo? Com certeza. Por quê? Se lembra do semelhante dissolve semelhante? O que é solúvel em água não é solúvel em óleo, por exemplo. E o que é solúvel em óleo não é solúvel em água. Mas as coisas que não são solúveis em água são solúveis entre si. As coisas que são solúveis em água são solúveis entre si. Porque eles são semelhantes. Ó. Eita. Aqui, o cloro não é solúvel em água, é insolúvel. E o oxigênio também não é solúvel em água. Ou seja, eles dois têm uma característica que a gente chama de hidrofóbica. Fobia de água, não se dissolve em água. Hidrofóbico. Geralmente a gente usa isso mais para gorduras, mas vale também fazer aqui. Se eles dois são hidrofóbicos, eles são semelhantes, então eles se solubilizam entre si. Se eles se solubilizam, o sistema é homogêneo, porque um está dissolvido no outro. A temperatura ambiente, o ácido sulfúrico está no estado sólido. Não, temperatura ambiente de 25 graus está aqui. Ele está líquido. Está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Pular essa de densidade. Gente, eu troquei tudo de lugar sem querer.
Falei que era uma disfunção. Aqui, a questão 70, já que já são 10h20. A tetrodotoxina é uma neurotoxina produzida pelo baiacu por salamandras aquáticas e outros animais marinhos. Esta toxina pode ser representada pela fórmula... Aí vem aquelas cadeias enormes sempre. O primeiro sintoma do envenenamento pela tetrodotoxina é a dormência e paralisação dos lábios e da língua, que aparece cerca de 20 minutos depois da ingestão do baiacu. Dependendo da quantidade ingerida, esta toxina pode levar o ser humano a óbito. Uma função orgânica oxigenada presente nas estruturas da molécula é a quantos OHs? OH em carbono saturado, OH em carbono saturado, OH em carbono saturado, OH em carbono saturado, OH em carbono saturado. Aí aqui tem outra função, né? Que tem oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. Aqui tem outra, ó. Nitrogênio, nitrogênio. Então, hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado, que está fazendo ligação simples, é a função álcool. Oxigênio entre carbonos, ele é um heteroátomo, o éter. Funções nitrogenadas. Essa aqui nem sei o que é. Isso daqui são aminas. Essa outra aqui teria que ver especificamente, não é nenhuma função estudada no ensino médio, que tem essa dupla N. Então, entre as opções que eles dão, álcool é a resposta. Fenol é quando tem o anel benzênico e uma hidroxila ligada diretamente nesse anel benzênico, no benzeno. Aldeído é quando tem um C-dupla-O na ponta. Cetona é quando tem um C-dupla-O em carbono secundário. Ácido carboxílico é o C-dupla-O, OH, todos no mesmo C. E finalizamos. Agora é o horário da... Deixa eu ver aqui a hora. A orientação. Isso. Quem mais está aí, gente, de tutor? O povo desligou de você, hein, professora? Cadê Eu tô aqui, Ingrid. Ai, Oi! Oi! Obrigada, professora. Vamos orientar. Nada, gente. Qualquer dúvida sobre as questões, podem perguntar à vontade depois no WhatsApp. Somos aqui eu, Ingrid, tô abrindo aqui o documento. Português, Eu, geografia e Ingrid, redação aqui. isso.